Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que fala sobre um conceito-chave para lidar com dificuldades, com apego, a ideia de soltar. A nossa fonte principal é um texto que circula por aí atribuído ao Hélio Couto, chamado A Senhora que Soltou. Parece que veio de uma transcrição de vídeo, né? E a nossa missão aqui é tentar, assim, desvendar um pouco as camadas dessa ideia. Como que ela se liga com o apego, com o sofrimento, o papel do ego nisso tudo, a força danada das nossas crenças e, no fim das contas, como soltar pode ser um caminho para a liberdade. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Para começar, o material traz uma história. Uma história bem marcante, né? De uma senhora que passou assim a vida toda literalmente enrolada numa briga na justiça por causa de um bem. E tem um detalhe que o texto frisa bem. Ela mesma, a senhora, não queria essa briga. Era a outra pessoa que insistia, sabe? E essa situação toda fez a vida dela ficar, o texto usa a palavra insuportável. A vida dela girava em torno desse conflito. É dito ali que o sofrimento dela chegou num ponto, nossa, quase no limite mesmo. E foi aí, nesse extremo, que ela começou a pensar sério na ideia de soltar, de simplesmente abrir mão daquilo que era o centro da disputa. O texto até fala que não foi uma coisa de repente, né? Foram meses de análise, ela pensando, pesando as coisas, lutando contra a própria vontade de não largar, e aí, finalmente, ela chegou à conclusão que a única saída para ela ter paz seria entregar o tal bem para outra pessoa. Acabar com a história por decisão dela mesma. E o resultado, segundo o relato, o problema de décadas que afetava tudo na vida dela, simplesmente sumiu. Acabou. Resolvido de vez. E o interessante é ver como o texto coloca esse ato de soltar, né? Não é como se fosse uma derrota ou tipo, ai, cansei, desisto. Não é isso. Pelo contrário, a narrativa mostra isso como a única solução de verdade, estratégica mesmo, para o sofrimento dela. A única coisa que podia realmente cortar aquele nó, sabe? Mas ao mesmo tempo, a própria fonte faz questão de dizer isso é muito, muito difícil. Vai contra tudo que o texto chama de os princípios do cérebro reptiliano complexo R. Cérebro reptiliano complexo R. Você pode explicar um pouquinho melhor o que seria isso na visão do texto? Claro! Pelo que dá para entender do contexto, esse termo parece se referir àquela parte mais, digamos, primitiva do nosso cérebro, né? Focada nos instintos básicos. Sobrevivência, posse, controle, defender território, aquela reação automática de lutar ou fugir. Então, soltar algo que a gente acha que é nosso ou pelo qual a gente lutou, bate de frente com essa programação instintiva de agarrar, de defender. Por isso que é tão difícil dar aquela sensação de ser contra a nossa natureza, né? Faz sentido. É como ir contra a correnteza interna. Exatamente. E tem mais um ponto que o texto usa para dar peso a essa ideia. Ele menciona que esse conceito de soltar já era ensinado e muito enfatizado há uns 2.500 anos atrás. A implicação disso é que não é uma ideia nova, modinha, sabe? Ou só um jeito de aliviar a dor na hora. Seria uma sabedoria antiga mesmo, uma chave fundamental para lidar com os dilemas humanos que continua válida justamente por ser tão profunda e difícil de aplicar. Entendi. E aí, partindo dessa história e dessa dificuldade toda de soltar, o texto vai para uma afirmação bem forte, né? Quase uma regra. Diz que todo escravo só continua escravo se tiver apego a alguma coisa. O texto fala que isso é evidente por si só. Exato. A lógica que o texto desenvolve é mais ou menos assim. Tenta imaginar alguém que de verdade não tivesse apego a nada. Nadinha mesmo. Nem a coisas materiais, nem a pessoas, nem a própria vida em situações limite, nem a ideias, nem a status. Como que você ia conseguir escravizar uma pessoa assim? Que ameaça ou que promessa teria poder sobre ela? Não teria, né? Segundo essa visão, seria impossível. A falta total de apego seria como uma invulnerabilidade à força, à coerção. E o texto continua nessa linha, né? Ele sugere que, se alguém quisesse manter outras pessoas controladas, numa forma de escravidão, e dá para pensar nisso de forma ampla, tipo dependência emocional, submissão a um sistema, essas coisas, essa pessoa ou o sistema faria de tudo para que essa filosofia do soltar
não se espalhasse, não fosse entendida. Precisamente. O argumento que o texto traz é que, no momento em que alguém que está sofrendo por causa de um apego começasse a pensar a sério sobre desapego, sobre soltar, essa pessoa já estaria dando o primeiríssimo passo para se libertar. Seria só questão de tempo, segundo o texto, para essa análise levar à conclusão de que soltar é a melhor saída, ou talvez a única saída real, para acabar com aquele sofrimento específico ligado ao apego. Então, o apego é tipo a corrente invisível que prende a gente. Isso, essa é a metáfora central que atravessa toda a análise. O apego seja ao bem lá da senhora, seja a um relacionamento tóxico, a uma opinião que isola a gente, a uma imagem que a gente tem de si mesmo, ou até, olha que doido, ao próprio sofrimento que já virou rotina, é mostrado como que nos prende. E a fonte é bem direta nisso. Raramente alguém consegue soltar algo importante sem antes passar por um baita desconforto, um sofrimento grande. A dor parece ser o empurrão mais comum para essa reavaliação profunda. É a ideia de precisar chegar no fundo do poço para mudar. De certa forma, sim. O texto até usa aquela imagem clássica para falar da falta de consciência sobre a própria situação. A da rã que está na panela e a água vai esquentando devagarinho. A pessoa pode estar numa situação ruim, presa pelo apego, mas só se dá conta de que aquilo não é sustentável quando a água ferve, quer dizer, quando a dor fica muito forte e impossível de ignorar. E tem um detalhe interessante que o texto adiciona. Ele sugere que algumas pessoas podem até gostar das próprias correntes, porque elas são conhecidas, né? Dão uma sensação de zona de conforto, mesmo limitando. A liberdade, nesse cenário, tem um preço. O preço de largar o conhecido, de encarar o medo de perder, de abrir mão do controle que o apego parece dar. E nem todo mundo estaria disposto a pagar esse preço de boa vontade. Muitas vezes a consciência vem pelo sofrimento mesmo. E essa ideia de soltar vai além das coisas externas, né? O texto leva isso para o nível do próprio ego. Essa parte eu achei particularmente curiosa. Fala em soltar o ego. O que seria isso exatamente, na visão que está ali? Esse é um ponto nevrálgico, eu diria. O texto explica que soltar o ego não é acabar com ele, destruir, viver sem identidade, não é isso. A ideia que está ali é mais sutil, sabe? É tipo alinhar o ego com algo que a fonte chama de centelha divina. A gente pode pensar nisso como talvez uma consciência mais profunda, o eu superior, a intuição, o nosso núcleo essencial. O nome pode variar, mas a ideia é de um centro de consciência maior que o ego individual. Então, não é para aniquilar o ego, mas sim mudar a função dele, talvez. Exatamente. A descrição é que, nesse processo de alinhar, o ego não some, mas é como se ele fosse absorvido por essa centelha, virasse uma coisa só com ela. Na prática, o que mudaria? O ego deixaria de ser o chefão, o ditador interno que só quer saber dos seus interesses, custe o que custar. Ele passaria a ser mais um observador, uma ferramenta a serviço dessa consciência maior da centelha. Ele ainda existe, mas não está mais no comando absoluto, mandando e desmandando baseado no medo e no desejo de se manter separado. Mas o texto fala que o ego resiste muito a isso. Descreve como a morte do ego. Parece um paradoxo, né? Se é uma assimilação, por que chamar de morte? Que a perspectiva apresentada é a seguinte. Para o ego, perder o controle total é a morte. Ele se identifica totalmente com essa posição de comando. Então, largar essa posição, mesmo que seja para se integrar a algo maior, talvez mais harmônico, para ele é como ser aniquilado. Por isso o texto descreve uma luta em glória, querendo dizer que o ego vai lutar com unhas e dentes, usar todas as armas, mesmo que isso só piore o sofrimento. A senhora da história lá do começo é usada de novo como exemplo. O sofrimento dela teve que chegar num ponto quase irreversível para ela sequer pensar em soltar. E mesmo depois de pensar, levou meses para decidir. Isso mostra a força dessa resistência interna, né? Nossa, é forte mesmo. Isso leva a gente a pensar em como essa resistência funciona. Como que o ego faz para não soltar?
O texto aponta para as racionalizações. Aqueles argumentos tipo, mas isso não é justo, eu tenho direito, o outro não merece que eu ceda. Essas seriam as defesas do ego. E o texto ressalta, especialmente quando a briga envolve poder desigual. Aí, a recomendação é ainda mais radical. É soltar tudo mesmo. Usa até a expressão solta a túnica e a capa, que é uma referência antiga, sugerindo entregar até mais do que o outro está pedindo, como um jeito de sair da lógica da disputa. A alternativa, segundo o texto, é continuar no ciclo de briga e sofrimento até que o custo-benefício fique insuportável. A sugestão é aplicar o desapego antes de chegar nesse ponto, como a única solução que realmente funciona. É uma visão bem totalmente diferente de como lidar com conflitos, principalmente esses de poder. E a fonte ainda expande mais essa ideia de soltar, né? Não só para coisas ou para o ego, mas para algo talvez ainda mais básico, as nossas crenças. O texto usa o termo crenças, às vezes entre aspas, como se fosse um conceito técnico. Sim, o uso das aspas pode ser para sinalizar uma diferença entre crenças, tipo os programas mentais que a gente adota, e a verdade objetiva, sabe? Ou talvez só para dar destaque ao termo como um ponto central ali na argumentação. E a comparação que o texto faz para mostrar o poder dessas crenças é, uau, fortíssima. Compara com um anel do Senhor dos Anéis, quer dizer, algo superpoderoso, sedutor e que escraviza quem possui, no caso, o ego. E o alcance dessas crenças, pelo que o texto diz, é total, né? Não é só para grandes questões da vida, de jeito nenhum. O material é muito claro quanto a isso. Afirma que as crenças mandam em absolutamente tudo no nosso dia a dia. Desde o jeito que a gente dirige, como a gente lida com o dinheiro, nossa ética no trabalho, como a gente trata as pessoas, como escolhe coisas no mercado, até os detalhes mais banais, tipo o jeito certo de usar garfo e faca, a escolha da profissão, o que a gente acha que é comida de verdade ou não, e até, como você disse, o jeito de levantar da cama. Tudo isso seria governado por um monte de crenças que estão por baixo. É impressionante pensar que até o jeito de segurar o garfo vem de uma crença. E o texto diz que a maioria delas age sem a gente perceber, no inconsciente. Exatamente. A imensa maioria dessas crenças seria inconsciente, rodando num piloto automático, já no comando do subconsciente. A gente só age de acordo com ela sem nem pensar, como se fosse o único jeito certo de fazer as coisas. Isso leva a uma das frases mais impactantes do texto, eu acho. A ideia de que o ego acredita torna-se a realidade da pessoa. Você pode desdobrar um pouco mais isso? Parece central. Sem dúvida. Essa afirmação é bem radical e muito central para a visão de mundo que o texto apresenta. A ideia é que a gente vive meio que mergulhado num universo mental, onde a nossa percepção da realidade, que é moldada pelas nossas crenças, é, na prática, a nossa realidade. É o que vale para a gente. O exemplo que o texto dá é muito bom para ilustrar. Imagina alguém que acha um monte de terra, mas está totalmente convencido, por causa de alguma crença interna, que aquilo é ouro puro. Essa pessoa, segundo o texto, vai agir e vai lutar por aquela terra como se fosse ouro. Para ela, no universo mental dela, é ouro. E como que essa ilusão, digamos assim, se quebraria segundo a fonte? O texto menciona que essa percepção só mudaria com um choque de realidade, algo que forçasse a pessoa a encarar a diferença entre a crença dela e os fatos lá fora. Isso poderia vir pelo que chamam de quebra da dissonância cognitiva, aquele momento super desconfortável quando uma crença forte bate de frente com uma prova contrária que não dá para negar, ou então uma catarse, que seria uma liberação emocional muito forte que dissolve a crença, ou talvez um trauma, um evento forte, ou mesmo um sofrimento que dura tanto que força a pessoa a repensar. Só depois de algo assim a pessoa conseguiria ver a terra como terra, e aí sim soltar a crença de que era ouro. Entendi a lógica. É preciso um abalo forte. E tem outro exemplo bem forte que o texto dá, o da crise econômica. A afirmação ali é a seguinte: se a pessoa acredita piamente que existe uma crise e que ela vai ser afetada, ela vai inevitavelmente viver uma crise na vida dela, pessoal e financeira. Por outro lado,
Se ela não compra essa crença de crise, se não acredita nisso lá no fundo, ela não vai passar pela crise do mesmo jeito ou talvez nem passe por crise nenhuma. O próprio texto já prevê a nossa reação a isso, né? Reconhece que é muito difícil aceitar essa ideia. Mas olha que interessante, ele logo em seguida classifica essa nossa dificuldade em aceitar como sendo ela mesma mais uma crença. Isso mostra o quão fundo e o quão autorreforçador esse sistema de crenças é visto nessa perspectiva. Essa ideia de que a crença cria a realidade individual é desafiadora mesmo, como o texto admite. Mas pensando nesse cenário, onde as crenças parecem ter tanto poder e agem tanto no automático, qual seria a saída que o texto propõe para lidar com as crenças que limitam a gente ou causam dor? A resposta que a fonte dá é bem direta: autoconhecimento. É apresentado como a ferramenta principal. Seria através desse processo de se autoconhecer, de olhar para dentro, que a gente conseguiria começar a ver as nossas próprias crenças, principalmente aquelas escondidas no inconsciente. E o ponto crucial é: só depois que a gente traz uma crença para a luz da consciência é que a gente pode questionar ela e, talvez, escolher mudar ou soltar essa crença. E o texto reforça que essas crenças, mesmo as mais antigas, não são a verdade absoluta, né? Sim, tem uma ênfase grande nisso. Repete que crenças não são a verdade, são só construções da mente, modelos da realidade que a gente adotou. O exemplo histórico clássico que o texto cita é o da crença de que a Terra era plana e que os navios iam cair num abismo. Por séculos essa foi a realidade para muita gente. Foi preciso um esforço gigantesco, enfrentar o medo, o desconhecido, para desafiar e finalmente mudar essa crença coletiva. Mudar crenças individuais, argumenta o texto, é igualmente difícil porque elas dão uma sensação de segurança, de previsibilidade e ao conforto do que a gente já conhece. A mudança exige sair dessa zona de conforto, o que dá trabalho. O texto até menciona que isso significa mudar os caminhos neurais no cérebro, reconhecendo o lado físico, neurológico da força dos hábitos mentais. Faz todo sentido. Mudar é literalmente reprogramar o cérebro. E amarrando todas essas ideias, o texto termina com uma visão bem interessante sobre como a própria consciência evolui. A visão apresentada é que essa evolução acontece muito através do encontro, da colisão entre consciências diferentes. A ideia é que quando duas ou mais consciências interagem, trocando ideias, visões, experiências, as ondas de consciência delas, vamos dizer assim, colidem. E dessa colisão o resultado não seria anular uma outra, mas sim elevar, aumentar a complexidade e o entendimento de todo mundo envolvido. A interação levaria saltos de consciência a uma expansão para todos os lados? Isso explicaria por que entender e aplicar a ideia de soltar fica mais fácil quando alguém explica pra gente. Exatamente essa a conexão que o texto faz. O contato com outra consciência que já entendeu ou que está explorando o conceito acaba iluminando a nossa. É como se as consciências se espelhassem e se ajudassem a brilhar nesse processo de troca. Ambas crescem, se expandem. Isso reforça a visão que o texto traz sobre o valor da interação, da comunicação, de compartilhar conhecimento como motores mesmo para a expansão da consciência, tanto da nossa quanto da coletiva. Aprender seria, por natureza, um processo social, interativo. Então, resumindo um pouco o que a gente explorou, percorremos essas ideias centrais do texto atribuído ao Hélio Couto sobre o poder que o ato de soltar pode ter para transformar as coisas. A gente começou com a história forte da senhora, viu a ligação radical que o texto faz entre apego e qualquer tipo de escravidão, analisou a resistência natural do ego em largar o controle e como ele usa as racionalizações para manter tudo como está, e por fim a gente mergulhou na influência gigantesca que as crenças, muitas delas inconscientes, teriam na forma como a gente vive a nossa realidade. A chave mestra que o texto propõe o tempo todo é o autoconhecimento, para a gente conseguir identificar o que nos prende e a disposição para questionar e, quem sabe, liberar isso, seja uma coisa, uma situação, uma ideia ou uma crença muito antiga. E para a gente levar para pensar, talvez, considerando essa ênfase toda do texto nas crenças inconscientes, aquelas que rodam no automático e moldam a nossa realidade, fica a pergunta, né?
Que crença será que está aí, bem estabelecida, talvez tão familiar que a gente nem nota mais, que pode estar agora mesmo formatando a nossa experiência de alguma dificuldade, algum limite, algum sofrimento atual? É uma questão que vai direto no convite que o próprio texto faz, para a gente se autoanalisar, para fazer esse mergulho interno atrás das correntes sutis do apego e das arquiteturas invisíveis das nossas próprias crenças. É algo para se pensar, né? Sem dúvida. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada do conceito de soltar, baseado na fonte que a gente explorou hoje. Até a próxima!